A pergunta é: Jesus é Deus? Sim. Jesus, ele é o próprio Deus. Ele é a palavra de Deus. Um nome que nós podemos dar para Jesus também, ele é a verdade de Deus. Ele é a voz de Deus. João 1:1. Ele é o verbo, estava com Deus e era Deus. Se esvaziou, desceu na terra num corpo humano, mas o que desceu não foi a plenitude toda de Deus, porque nós vimos que o versículo diz que ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou de quê? Ele se esvaziou da sua natureza divina. E o que veio com Jesus no corpo humano foi a verdade, foi a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, foi o vocabulário todo que nós conhecemos, de todas as linguagens que já passou, que existe, que não existe, que conhecemos e não conhecemos, que algum ser possa falar. Ou seja, ele é a própria sabedoria de Deus que desceu na terra. Você vai ver nas passagens de Jesus que nunca ninguém conseguiu pegar ele numa palavra. Eles tentaram e falaram: mas na lei de Moisés está escrito que tem que apedrejar se a mulher foi pega no adultério. E tu, o que tu diz? Ele venceu todos os sábios na palavra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque ele é a verdade absoluta, a palavra de Deus, a voz de Deus. Por que ele estava com Deus no princípio de toda a criação? Porque nós vimos em Gênesis que Deus criou tudo através da sua voz. E para Deus criar tudo através da sua voz, quando Deus falou haja luz, antes de Deus falar, ele teve que criar a palavra. Por isso ele é o filho primogênito de Deus. A expressão de comunicação é Jesus. Essa é a maior definição para Jesus Cristo antes de vir à Terra. A comunicação, o verbo, a palavra. E ele é Deus? Sim. Por isso que Deus não mandou ele mesmo na sua totalidade. O versículo vai dizer que ele se esvaziou de si e desceu para nós e não usurpou ser igual a Deus. Até porque, irmão, o corpo humano não aguenta a plenitude de Deus. Deus está elevado numa dimensão a qual a nossa mente não alcança. Então o que veio aqui para a terra, o Filho de Deus, foi a palavra de Deus. Esse é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, mas também é o próprio Deus. Quer ver um exemplo por que ele é Deus? Por que ele é a voz de Deus e é Deus? E não podemos separar a voz da pessoa de Deus, chamando assim Deus de pessoa, porque ele não é uma pessoa. Por exemplo, eu vou falar alguma coisa. Essa voz que você está ouvindo é minha ou não é minha? Se eu for julgado por alguma coisa que eu falar num tribunal, eles vão atribuir a pena a mim ou a outra pessoa? Vão atribuir a mim se fui eu que falei, porque a voz faz parte de mim. A voz é minha. Então Jesus, ele é a voz de Deus. Por que então Deus mandou somente a sua palavra para a terra, que é o seu filho, a sua primeira criação? Porque não necessitava mais do que isso para resolver o problema que foi herdado ou feito, lá por Adão e Eva, tá? A ponte que foi quebrada entre nós e Deus, a palavra de Deus já resolvia tudo e resolveu. A palavra veio e morreu por nós no corpo humano e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. Por isso Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, um dos títulos de Jesus. Porque quem precisa reinar a humanidade é outro homem. Então quem vai reinar a humanidade no fim de todas as coisas é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, num corpo humano. Porque Deus não vai dar fim no corpo humano de Jesus. Então o maior sacrifício que Deus fez por mim e por você foi que ele prendeu a sua palavra em um corpo humano para toda eternidade. Tem gente que acha que o sacrifício de Jesus foi só morrer aqui e ponto final. Não.
Deus prendeu o vocabulário, a sabedoria, o conhecimento, o verbo no corpo humano para toda a eternidade. Esse foi o preço de salvação que Jesus pagou por mim e por você.